o mesmo endereço dessa primeira execução aqui para a segunda execução do programa. Então, quando eu mostro na tela os endereços das variáveis para execuções diferentes, existem endereços diferentes porque a cada execução o sistema operacional aloca uma região diferente da memória para esse programa. Então, o tempo inteiro o sistema operacional está concedendo espaço na memória e realocando espaços na memória. A gente pode ver isso claramente se a gente utilizar a função htop do Linux. Essa função ela vai mostrar para a gente tudo que está aberto no sistema, que recursos que eu estou usando e o quanto de memória, o quanto de CPU, de processador que cada um dos itens está utilizando. Então, no meu computador agora, por exemplo, é um computador que tem 8 núcleos, né? O processador tem 8 núcleos e eu tenho 8 GB de memória, do qual estou usando aqui 3.5 GB. E dá para ver que o tempo todo eu tenho algum programa sendo utilizado e outro aberto e fechando, etc. Eles estão abrindo e fechando e mudando aqui de espaço. Eu tenho, por exemplo, aqui o Skype aberto no meu computador nesse momento. Se eu fechar o Skype, vai dar para ver que ele vai cair a quantidade de memória utilizada. Ó, caiu um pouquinho aqui, porque eu fechei o Skype. Então, cada programa que está aberto está utilizando um pedaço da memória. Se eu abrisse o Skype de novo, por exemplo, ele iria ocupar um outro lugar na memória e voltar aí a alocação que tinha antes. Bom, beleza. Então, sabendo então que eu tenho esses endereços armazenados, o que é interessante é que agora eu consigo utilizar esse endereço para caminhar na memória. Eu consigo inspecionar as regiões de memória. Vou deixar esse programa aqui do jeito que está. E vou criar aqui um novo, inspeção do stack, para a gente poder estudar um pouco como é que isso acontece. Então, olha que interessante que a gente pode fazer. Se eu alocar uma variável que seja na memória, por exemplo, uma variável C qualquer, e vou dar para ela um valor aqui, 255. Bom, esse 255, então, é a primeira posição. Então, se a gente olhar aqui para o endereço de memória onde ele está, eu vou mostrar isso com porcentagem P. E vamos imprimir esse cara aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui nesse programa eu declaro uma variável C, e imprimo na tela o endereço dela. Então está aqui o endereço dessa variável. O que eu poderia fazer? Eu poderia começar a inspecionar outras regiões de memória. Como é que eu sei, por exemplo, o que tem dentro desse endereço? Vamos pegar e armazenar esse endereço aqui. Como é que eu faço para armazenar um endereço? Né? Eu crio uma variável do tipo asterisco, por exemplo, char asterisco. Vou ter aqui o endereço de C. Se a gente imprimir o endereço de C, o que eu tenho é o mesmo endereço que está lá em cima. Tá? Ele tem que imprimir os dois endereços exatamente iguais. Então, ó, é exatamente isso que eu queria. Eu só guardei o endereço. Uma dúvida comum que algumas pessoas perguntam é falar assim, esse endereço aqui está armazenado aonde? Bom, não está armazenado em lugar nenhum. Ele é o endereço. Ele é um endereço físico na memória. Esse aqui sim está armazenado. Tá. Beleza. Eu quero saber agora o que tem dentro desse end-C aqui. Como é que eu faço para acessar isso? Para acessar o valor tendo o endereço,
eu utilizo o operador asterisco também. É quase como se fosse uma operação matemática. Pensa o seguinte, né? Se eu tenho, sei lá, menos x igual a y. Sei lá, z menos x igual a y. O que eu posso fazer aqui? Eu posso passar esse x para o outro lado, né? Então fica y mais... Não posso fazer isso aqui? Então eu estou invertendo o sinal. Opa, desculpa. Eu estou invertendo o sinal e passando para o lado de lá. Então, no caso da variável de endereço, eu posso fazer algo parecido. Se eu tenho end c e eu quero saber qual é ele é um char asterisco, né? Um char asterisco end c. Então, o que eu posso fazer? End c, eu ponho um asterisco, então eu descubro o que está lá dentro. Então, aqui eu estou extraindo o endereço. Então, suponha que eu tenha e comercial C, isso é um valor na memória, por exemplo, X. Então, eu tenho aqui um valor qualquer na memória. Quando eu coloco asterisco e esse endereço aqui, ele me dá o valor na posição. Nesse caso, 255. Bom, então agora o que eu quero ver é o que tem lá dentro desse endereço. Aqui ele tem que imprimir para mim 255, tá? Tem que ser 255, senão tem uma coisa errada. E eu não vou imprimir ele como porcentagem P, porque eu não quero que ele interprete ele como hexadecimal, quero que interprete como decimal. E se eu deixar a porcentagem P, vamos ver o que acontece. Opa. Aí, ele interpretou como hexadecimal. Não é isso que eu quero. Então eu vou colocar aqui D de decimal. Opa, tem uma coisa errada, desculpa. Eu tenho que converter esse cara aqui para inteiro. Antes. É isso mesmo? Então, eu tô querendo imprimir ele como inteiro, então aí não tá dando certo. Tá menos 1. É porque... Tá, já vou... Já vou explicar por quê. Tá. É esse cara aqui, na verdade, né? O char foi uma coisa que eu acho que, não sei se vocês viram, se o professor Rodrigo comentou com vocês, a gente tem, quando a gente declara um número do tipo inteiro, uma variável do tipo inteira, ou um char, que também é um inteiro, na verdade, esse número ele começa, o intervalo de valores, ele vai de um número negativo até um número positivo. Então, o char, por exemplo, se eu não me engano, ele vai de menos 127 a 127. Então, esse é o intervalo de valores que eu permito que ele tenha. E no total, eu tenho 256 valores. Então, aqui, para eu garantir que isso aqui vai ser um valor, né, o 255 vai ser válido, eu tenho que dizer que ele é sem sinal. Então, eu coloco unsigned char. Mas é o mesmo tipo, tá? É 1 byte também. Vamos ver se isso resolve aqui. Se não resolver... Aí, beleza. Agora sim, 255. Do contrário, ele vai interpretar o primeiro bit como sendo o sinal. Né? Se eu deixar só como char mesmo, o primeiro bit é o sinal. Negativo ou positivo. Então, vou colocar aqui tudo como unsigned char. Ou seja, todos são sem sinal. Beleza. Então, agora eu estou aqui olhando para o valor e deu 255, que é o valor que eu gostaria de mostrar. O que será que acontece se eu pegar essa posição na memória, né, essa porcentagem P aqui,
endereço de C. Então, só para conferir aqui, né? Estou no endereço certinho. O que aconteceria se eu colocasse mais um aqui nesse cara? Se eu somasse um e olhasse aqui para o que tem dentro desse local na memória. E se eu fizesse mais 2? O que eu estou fazendo aqui efetivamente? Aqui eu já não sei mais o que aparece, né? Porque, eu estaria, por exemplo, aqui, né, nessa região de memória, que termina por BD7F. Somando 1, vai dar 0 e vai 1, ou seja, na posição 80. O que tem na posição 80? Eu não sei. Vamos inspecionar aqui para ver. Então, olha só, que coisa interessante, né? Tem 255, depois eu tenho 47, depois eu tenho 86. O que exatamente é isso, né? O que a gente está fazendo aqui é olhar as próximas as próximas posições de memória, mesmo não tendo alocado. Então isso pode ser perigoso, né, se você não fizer direito, se você não souber o que você está fazendo direito, mas pode ser utilizado para varrer a memória, utilizado para entender o que tem ali dentro. Bom, alguém fez uma pergunta aqui, que é por que então, se vai de menos 127 até 128, por que na tabela ASCII, né, a gente tem valores de 0 a 255? É porque aqui eu estou querendo interpretar ele como um inteiro. Essa é a diferença, eu estou tentando forçar ele a ser um inteiro. Então aí ele vai tentar interpretar de menos 127 até 128. Mas como se eu não quisesse fazer isso, se eu tivesse só um char mesmo, e mostrando como char, aí eu não precisaria usar essa conversão para inteiro aqui. Inclusive, nesse caso que eu nem preciso de forçar a conversão para inteiro, né, ele vai exibir normalmente o valor. É que aqui eu acabei forçando ele a aceitar essa interpretação. Porque apesar do char ser de 0 a 255, esse número aqui, o 255 em si, ele é convertido para binário e aí ele pode interpretar isso como sendo um inteiro. Tá? Então eu teria que olhar na tabela ASCII para ver qual é o número correspondente. Se eu utilizar o 255, mesmo que não seja um sigma int, ele vai interpretar corretamente a variável como sendo o número que ela realmente pertence. Então, isso aí não tem nenhum problema. Vou deixar aqui 255. Bom, agora eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Se eu mudar isso aqui para 258, o que vai acontecer? Bom, 258 não é um número que eu consiga representar com 1 byte, certo? Como é que fica aqui, né? Fica assim. O 255, ele é o 255, o número 2 é 1, 0. O 4, se a gente fizer a sequência, né, com potências de 2, vai ser sempre assim. O 8 é 1, 0, 0, 0. Então, as potências de 2 me indicam a posição do bit 1. O 32, o 16 e assim por diante. Vou dar mais um espaço aqui, porque... E aqui também... Beleza. Tá, o 32 seria o 1, 0, 0, 0. Então eu tenho sempre aqui a potência, o número da potência, né? Então o 1, ele está na késima posição relativa à potência de 2 dele.
Então 64. E finalmente o 128. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bits, né? Se eu tentar fazer o 256 aqui, 256 seria esse número, né? Eu preciso, então, nesse caso aqui, eu preciso de 9 bits para representar esse cara. Qual que é o último número que eu consigo representar com 8 bits? 255. Que seria 1 menos esse, que seria esse número aqui. Então aqui eu teria, efetivamente, 8 bits ainda. Bom, então, o que acontece então quando eu coloco o 258? Então, 257 seria 1, tudo zeros aqui. Com 1 aqui, eu estou somando 1, 258, se eu somar mais 1, 0. Então, aqui eu estou utilizando 9 bits, ou seja, mais do que 1 byte. Vamos ver o que acontece. Primeiro ele já reclamou comigo aqui, né? Que eu não estou convertendo direito aqui de inteiro para unsigned char como eu gostaria. Então ele vai dar o número 2 aqui para mim. Ele já me dá um warning, né? Por que 2? Por que aparece 2 aqui? Esse 2, ele é o resultado. Opa, peraí que eu fiz uma coisa errada aqui. Isso, agora sim. Esse 2 ele é o resultado da interpretação do número 258 quando eu olho só para os primeiros 8 bits. Então, quando eu olho só para esses 8 bits aqui, o 10 corresponde ao número 2 em decimal. Então, ocorre o que a gente chama de overflow, aí, que o João Guilherme comentou no chat. E para qualquer número vai acontecer a mesma coisa. Tá? Legal. Então, para que eu estou falando isso? Né? A gente está aqui olhando para as posições da memória, posições, inclusive, que não pertencem à variável que eu aloquei. Ele me dá até um warning para avisar. Então, na primeira posição aqui eu tenho 2, depois 255, 144, 78. O que são esses valores aqui? Alguém faz ideia? Cada vez que eu rodo, eles são diferentes, né? O 2 fica igual, porque o 2 é aquele que deu overflow, né? O 258 virou 2, mas os outros valores vão mudando. De onde vêm esses valores? Podem responder no chat o que vocês acham. Aí o João Guilherme falou, valores que já estavam na posição de memória alocada. É exatamente isso. Então, esses valores já estavam nessa região de memória. E a memória ela é sempre reutilizada pelo sistema operacional para várias operações. Então, já estava ali na memória. Então, vamos lá. Agora, ao invés de inspecionar regiões aqui da memória aleatórias, quaisquer, vamos fazer o seguinte exercício. Ó. Tem um inteiro, um valor inteiro aqui, um número inteiro, que é o 258. E agora eu vou criar um char, que é um endereço desse número. E vou armazenar aqui o endereço desse número. Eu armazenei o endereço do número e agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui anteriormente. Ó. Eu vou mostrar. Opa, não era isso que eu queria, não.
Era esse cara aqui. Eu vou mostrar o endereço e, desculpas, o endereço do número e o que tem lá dentro. O que será que vai aparecer? O que vocês acham aí? Quem quiser colocar no chat aí, coloca. Então repara, eu tenho uma variável. Essa variável ela tem um valor, essa variável inteira aqui tem um valor. Eu pego o endereço dessa variável, armazeno na memória, e olho qual é esse endereço e o que tem dentro do endereço. Só que tem uma questão importante aí que ninguém respondeu. End_num é um endereço de um char. Isso aqui é que é o importante. Como ele é um endereço de um char, ou seja, um char asterisco, a verificação, ou vamos dizer, o nome correto, né, seria dereferenciamento. Quando ele dereferencia essa variável, quando ele olha qual é o valor, quando retorna o valor no endereço, acessa 1 byte, porque o char tem 1 byte. Então aqui ele vai mostrar só o primeiro byte relativo ao número 258. E exatamente a mesma coisa que aconteceu lá em cima. Quando a gente for compilar, aqui ele vai dar alguns warnings para mim, depois a gente resolve. E ele vai me mostrar o número 2. O número 2 é exatamente o primeiro bloco de bytes que eu armazenei. A pergunta aí do Henrique, né? Como a máscara é porcentagem D, ele não tentaria acessar 4 bytes? Não. A porcentagem D, ele vai pegar, seja lá a quantidade de bytes que vem, a máscara não define a quantidade de bytes, ela define a interpretação desses bytes. Eu poderia, por exemplo, ao invés de 258, colocar um número que tem a ver com um valor... um valor da tabela ASCII, por exemplo. Por exemplo, o número 65. Então, se eu pegar, né, e fizer 255 mais 65, isso aqui vai dar... Porque eu sei que o 65 é o 65 é o A da tabela ASCII. Então eu poderia fazer o seguinte, ó. Então aqui vai dar 60, né, mais 5, 320. Então olha só. É 64. Tá certo, tem o zero. Esqueci do zero. Beleza. Então aí então 256, não é verdade. Mais 65. 65 é o A da tabela ASCII. Se eu tentar mostrar aqui como porcentagem C, ele vai mostrar a letra A. Então o que ele está interpretando a máscara em si é só se eu vou interpretar aquilo como um decimal, como um char, ou como qualquer outra coisa que eu quiser. Então é a interpretação daqueles bits, e não o número de bytes. Então aqui, ó, por exemplo, eu posso exibir ele em decimal, em caractere, ou em hexadecimal, né, que é o P ou o X são hexadecimal. Então, qualquer um deles. Aqui, ó. Então, o número 65 em decimal é 65, em char ele é A, e em hexadecimal ele é X41. Tá? O João Guilherme não sei. Peraí.
Isso, o João Guilherme perguntou. Mas o número armazenado não seria algo muito grande, né? Do tipo 00000, é isso mesmo. Né? Então, na verdade é que aqui, quando eu mostrei, ele tem um monte de zeros e vários zeros aqui. Mas o primeiro 1 é esse. Toda hora eu tô errando aqui no teclado do notebook. Tá? A ideia é que eu tenho um bloco de zeros, uma sequência de zeros, depois o 1, depois começa ele. Ele sempre começa pegando, João Guilherme, o primeiro bloco de bits aqui, não o primeiro mais à direita, tá? Os bits menos significativos. Ele começa do menos significativo para o mais significativo. Então ele não vai ler os primeiros zeros, ele vai ler por último esses zeros. Vou mostrar isso agora, tá? Então vamos lá, ó. Como é que fica isso? Né? Como é que fica esse número? Bom, se a gente olhar para o endereço aqui como sendo um char, ele vai sempre acessar um char, só que com interpretações diferentes da máscara. Vamos mostrar eles como inteiro. Vou colocar até no printf aqui. Interpretando o primeiro byte com diferentes máscaras. Só para a gente deixar registrado isso aqui. E vou... E agora a gente vai percorrer o número inteiro, que tem 4 bytes, byte a byte. A gente vai somar agora os valores. Então agora eu vou pegar aqui o endNum mais 1, mais 2, mais 3. Mesma coisa eu vou fazer aqui para o endereço. Então, eu vou pegar com o asterisco, eu vou pedir para ele retornar para mim o que tem dentro daquele endereço. Então, olha só o que apareceu. 65, que é o que a gente já sabia, 1, 0 e 0. Por que isso aconteceu? E aí a pergunta do João Guilherme vai ficar mais claro, né? Quando eu tenho o número 321, como é que é esse número em binário? Ele é 8 zeros, 8 zeros, 7 zeros e 1, e depois o número 65. Que a gente sabe, né, que o 64, como é que seria, né? Isso aqui é o 2, aí a gente tem 4, 8, 16, 32, 64. Então esse é o 65. Então agora vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certinho. Então esse aqui seria o 361, ele em binário, ele tem esse formato. Sendo que, se a gente for olhar, esse cara aqui é o 0 em decimal. Se a gente for olhar de 1 em 1 byte, esse é o 0 em decimal, esse é o 1, e esse aqui é o 65. Então o que a gente está fazendo ao olhar cada endereço de memória é extrair cada um dos bytes que o inteiro tem. A gente está percorrendo o número inteiro byte a byte. E aí, se eu utilizar outros valores para variável, uma coisa similar vai acontecer. Então, se eu tenho, por exemplo, então já sei que eu tenho 65 ali. Vamos supor que agora eu vou utilizar esse número aqui, ó. Esse 1, 0 aqui é 2. Mas que posição que é essa? Se o 1 aqui é 256, uma posição para frente é o 512, né, que é o próximo número na base binária. Mais 65, eu vou ter 512.
e 77, que seria o número inteiro aqui. Mas na tela, ele vai imprimir para mim 00265. Então, vou pegar aqui o... Qual é a variável mesmo? Num. Num é igual 577. Valor. A gente tem que... Vamos imprimir direto. Então, se eu troco o valor da variável, agora ele vai imprimir uma outra sequência. 65200. E assim por diante. Eu posso trocar aqui e testar outros valores para a gente ver o que vai acontecer quando eu, então, separo o inteiro em vários bytes. Se eu quero, então, eu ponho mais um aqui, por exemplo. Mais uma posição. Esse aqui, que seria o 4. Mas nessa posição, ele é o 1024, que seria o próximo número na sequência de base 2. 64 é 1024 mais 65. Então daria 1089. Então dá para calcular o número. Se eu colocar mais um outro aqui qualquer, por exemplo, esse aqui como sendo 1, como é que ficaria? Então ele é o 65 mais 128. Então eu tenho 128 mais 64 mais 1, na verdade, né? Então eu tenho só potências de 2 aqui. Eu consigo, então, fatorar esse número binário como potência de 2. Esse cara aqui é o 1. Aí eu tenho 2, 3, 4, 8... desculpa. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Então, 65. 120... É isso mesmo, né? Então, peraí que eu tô... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não sei, esse cara aqui não tem. Se eu colocar esse aqui, eu adiciono, então, 128. Aí sim. Então fica 1. Aí não tem nada aqui, que seria o 2, 4, 8, 16, 32, mais 64, mais 128. Aqui seria o 256, não tem nada. 512 não tem nada. 128. Então, se eu somar tudo, eu vou ter aqui a soma de todos esses números aqui para poder compor o número. Então, 1024 mais 64, mais 128, mais 64 mais 1, dá 1217. 217. Então, aí ele tem que mostrar aqui o número como sendo o primeiro bloco de números é 128 mais 64 mais 1, que vai dar 193, e o segundo bloco 4. Aí acabou, né? Já dei bastante exemplos, acho que já deu para entender como é que ele faz. Então, 65, aqui deu menos 63. É mais aquela questão da interpretação mesmo do valor que ele tá pegando aqui do inteiro para interpretando como um inteiro. Eu quero que ele interprete como inteiro sem sinal. Qual que ele tá pegando? Toda hora isso. É o primeiro número. Ah, tá. É o próprio inteiro aqui que eu teria que mudar. Para um signo de int, mas tudo bem. Só para te garantir que ele vai pegar o número correto. Então, eu não quero que ele tenha nenhum valor negativo. Aí beleza, 193 e 4. E aqui eu já nem preciso, como eu defini as variáveis como sendo sem sinal, aqui eu não preciso converter. Legal. Então,
Então a ideia aqui é mostrar um pouco melhor como é que funcionam os endereços na memória, tá? Da mesma forma vai acontecer para as variáveis nos arrays, né? Quando a gente aloca um array. Como é que a gente vai, como é que isso vai proceder aqui nos arrays? Quando eu faço, por exemplo, um array de char com 5 posições, eu vou aqui inicializar essas posições, vou colocar aqui uns valores A, C, D, E, G, I. Então eu estou aqui pedindo para alocar 5 posições na memória, todas elas tipo char, ou seja, 5 bytes no total. E se a gente olhar para os endereços, tá, agora vocês já viram a estrutura de repetição, né? A gente pode usar aqui um for. Então vou criar aqui um inteiro P. Então vou dizer que eu vou percorrer da posição 0 até a posição 4. Vamos fazer um por um aqui primeiro. Eu vou imprimir o array, o endereço do array, na posição 0. O que é isso? Vai ser um char. Então, porcentagem C. Porcentagem P. E o char equivalente é o array na posição 0. Na prática, né, a gente vai ver que o que esse 0 aqui está fazendo, o que esse array está organizado, é uma posição por endereço. Vamos ver aqui, vou imprimir, que vai ficar mais claro. Então, olha só, primeiro vai no primeiro endereço, 3, depois 4, 5, 6, 7. Todos esses ocupam endereços diferentes da memória. Quando eu coloco, então, o colchetes, o que o compilador está fazendo, na verdade, é isso aqui, ó. Na verdade, o array, se a gente for imprimir os valores de array sozinho, olha só. Se a gente imprimir qual é a variável array sozinha, ela representa o primeiro endereço na memória. Olha só. Esse é o primeiro endereço, ó, ECA3, que é relativo ao primeiro valor do array. Então, a própria variável array é o endereço de memória. Então, por que eu falei isso? Né? Porque todo array é uma variável de endereço. Pode ser interpretada como uma variável de endereço. Então, isso quer dizer, se ela é uma variável de endereço, eu posso fazer aquela mesma coisa que a gente fez com a variável char asterisco. Eu posso simplesmente dizer o seguinte: fazer o array mais 1, mais 2, mais 3,
mais 4, e assim por diante. Todos esses valores aqui, array mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, são posições na memória, são endereços de memória. Então é quase como que essa primeira posição fosse um array mais 0. Quer dizer, não estou saindo do lugar, eu estou ficando na primeira posição. Vamos ver como é que isso aparece na tela. Olha lá. O array mais 0 é a primeira posição, ó, que é relativo ao A. O array mais 1 é a segunda posição, que é relativo ao C. E assim por diante. Então eu tenho... o que eu estou fazendo é fazendo operações nos endereços. Tá legal, mas tudo bem, eu acesso os endereços, mas e agora? Como é que eu faço para acessar os valores lá dentro? Eu uso o operador, quem lembra aí? Quando eu tenho um endereço e quero saber o que tem lá dentro, eu uso o asterisco. E é por isso que os arrays, a primeira posição é a posição 0 e não a posição 1. Porque o que eu estou querendo dizer aqui, quando eu coloco o colchete 0, eu quero dizer o seguinte, pega o primeiro endereço e olha o que tem lá dentro. Se eu ponho 1, eu estou dizendo o seguinte, soma 1 no endereço e olha o que tem lá dentro. Se eu ponho 2, soma 2 no endereço e olha o que tem lá dentro, e assim por diante. Então, a posição, por isso que começa em 0 e não começa em 1. Porque é o deslocamento na memória. Eu já vou ler aí a questão do João Guilherme, tá? Desculpa, eu acabei me empolgando aqui e passei batido. Então é isso aqui, ó. Ah, desculpa, né? Não coloquei o... Aqui, então, são os valores. Então, aqui é C para todo mundo. E aqui eu posso simplesmente colocar... Eu devia ter substituído tudo, todo mundo, agora eu vou colocar manualmente mesmo. E aí, óbvio que meu teclado aqui eu errei. Vamos lá. Beleza. Então, estou olhando para as posições de memória. E aí, sim, eu consigo acessar esses valores aqui dentro. A pergunta do João Guilherme é a seguinte, né? A memória lida de trás para frente, já que o primeiro número que aparece na sequência é 65, quando adicionar 1, ele leu 2. Então, João, é exatamente isso, né? Na memória de pilha, na stack, o primeiro byte é relativo aos bits menos significativos mesmo. Então ele fica ao contrário, né? A leitura é feita invertida mesmo. Assim como você pôs aí no chat, tá? Então, pessoal, essa aqui é uma interpretação muito importante de como que a gente olha para os arrays da memória. Tá, beleza. Isso aqui é com um array de char. Então ele vai byte a byte. E se eu fizer um array de inteiros? Vamos pôr menos números aqui, vou pôr só 3. Então vou pôr aqui o número 9, 13 e 20. Eu até declarei esse P aqui, não usei, né? Vamos apagar. Bom, agora o que vai acontecer? Se eu olhar, ou se eu vou fazer uma substituição aqui, vai ficar mais fácil. Beleza. Então agora, só que eu só tenho 3 posições, né? Então eu vou fazer mais uma aqui, 21. Se eu tenho só 4 posições na memória,
Então eu só posso exibir até esse valor. Vamos deixar, vamos ver o que acontece. Se eu exibir o 4 aqui. Então, olha só, tem um vetor com 4 posições e eu estou exibindo 5 posições. E a gente viu anteriormente que o que acontece na prática é que o programa em C ele trabalha com endereços mesmo na memória. Então, cada posição dessa tem um endereço e eu vou inspecionando esses endereços e olhando o que tem lá dentro. Se eu aloquei 4 posições e estou olhando 5, o que ele vai olhar? Ele vai olhar a próxima posição de memória e recuperar os 4 próximos bytes que tem lá dentro. Lembrando que aqui, agora, alocamos 4 vezes 4 bytes. E, portanto, precisamos deslocar de 4 em 4 bytes. Cada inteiro ocupa um byte. Então, deu tudo errado aqui já, hein? Vamos ver o que eu fiz errado aqui. Vamos primeiro. Eu usei... Pera, não é aqui. É aqui embaixo. Deixa eu colocar um print aqui só para... Eu exibi com porcentagem C, né? Por isso que deu problema. Ninguém me avisou, hein? Então, deixa eu substituir aqui porcentagem C por porcentagem D. Beleza. Vou precisar fazer a mesma coisa aqui embaixo. Porcentagem C por porcentagem D. Beleza. Legal. Agora tem que funcionar. Beleza, então temos aqui o array de inteiros. 9, 13, 20 e 21 são os valores que eu aloquei. Eu tentei olhar o próximo endereço. Olha só o que ele faz. Ele pega o que tiver lá dentro. Nesse caso tem esse número grandão aqui. Então, isso para mostrar que na prática, um array, na verdade, nada mais é do que um truque para trabalhar com endereços da memória. E aí, esse endereço, ele depende do tipo. Enquanto no char eu tenho endereços sequenciais de byte em byte, então um char ocupa um byte, o próximo char ocupa um byte, o próximo char ocupa um byte. No caso do inteiro, eu ocupo de 4 em 4. Então, o primeiro é 0, o segundo é 4, depois 8, depois C, porque está em hexadecimal, e assim por diante. Isso quer dizer, então, que quando eu somo 1 no endereço de um inteiro, na verdade, ele somamos 4. Tá? Isso é peculiar e a gente às vezes confunde um pouco. Então, quando eu somo 1, aqui eu estou somando 0, né? Então, errei. Vamos lá. Pronto. Então, quando eu somo 1, na verdade, soma 4. Por quê? Porque se o vetor aqui é o endereço de um inteiro, eu quero pegar o próximo inteiro, eu não posso pegar o próximo byte. Eu tenho que pegar dali 4 bytes. E assim por diante. Então, pessoal, espero que tenha ficado um pouco mais claro aí para vocês o uso dos arrays e como que eles funcionam na memória stack. Vai funcionar muito parecido na memória heap, né? Então tem a mesma estrutura. Com a diferença que o vetor, ou o array que você armazenar, ele não vai ocupar lugar na pilha, ele vai ocupar um lugar num outro espaço de memória. Nesse caso aqui, que a gente fez tudo na stack, assim que o programa termina, ele desaloca tudo para mim, eu não preciso me preocupar em desalocar nenhum dos valores. A pergunta aí do Lucas é como é que o compilador sabe que o mais 1 representa mais 4? Ele olha para o tipo. Então é por isso que existe o tipo int asterisco, char asterisco, double asterisco, long int asterisco. Ele vai olhar para o tipo da variável vetor. A variável vector, que tipo ela é? Ela é do tipo
array de int. Se ela é array de int, na verdade ela é interpretada, podemos interpretar int, vou colocar aqui com colchetes, como sendo int asterisco. Então, ele vai olhar se a variável é do tipo int asterisco ou int colchetes. Então, é quase como se ele fizesse o seguinte, Lucas, é assim, ó. Eu vou pegar, por exemplo, o vector e somar um k qualquer. Ele vai fazer vector mais size of int vezes k. Então ele tá olhando, ele vai olhar para o tamanho da variável e multiplicar pelo k. É isso que ele faz. Então o compilador sabe pelo tipo da variável. Se não tiver tipo, aí não tem como. Né? Tudo bem? Mais alguma dúvida? Eu espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor como funcionam as variáveis aí na memória de pilha. E dá para vocês fazerem algumas coisas interessantes com o que eu passei hoje. Fora isso, tem alguma questão que vocês queiram discutir sobre algum exercício do Run Codes? Tem alguma dúvida? Tem alguma questão aí do método de avaliação? Bom, então, pessoal, a gente tem aí os canais a gente tem os canais do Telegram para vocês postarem dúvidas e também fazerem comentários, o que vocês acharem pertinentes com relação à disciplina. No canal do Telegram tá todo mundo junto, então tá toda a turma de Lab de CC, as turmas que eu estou acompanhando e as turmas do Leonardo também. E vocês também podem mandar e-mail, né, ou usar o Tidia para isso. Tá? Mas eu recomendo aí o canal do Telegram. A pergunta da Ana Vitória do Bernardo, né, sobre os comentários. Bom, a gente vai considerar a estrutura do código e os comentários. Nesse primeiro bloco de exercícios, nós não vamos ser rígidos com relação a isso. Mas do segundo bloco para frente, a gente vai, na verdade, cada vez ser mais rígido com a estrutura do código de vocês e se tem comentários ou não. Tá? Então, o ideal é que eu tenha um programa com uma boa estrutura. Então, por exemplo, aqui, se eu tiver, por exemplo, uma variável inteira chamada x, y, z, por exemplo, e essas variáveis aqui, elas representem números que significam alguma coisa, o ideal é eu comentar isso. Então, x, por exemplo, é o primeiro número, y e z é o resultado, alguma coisa desse tipo. Também vou esperar que vocês utilizem a estrutura if com indentação. Então, tudo que tiver dentro do if está aqui dentro. Por exemplo, vem aqui. Então, pega aqui xy, se o y for menor ou igual a zero, alguma coisa desse tipo. Então, eu tenho alguma coisa, o código, né, esteja bem estruturado. Então, vocês comentem, por exemplo, né, como teste para evitar divisão por zero. O ideal aqui no começo do programa, vocês incluam um comentário com a identificação de vocês. Então, programa para calcular divisão. Aí tem autor. CMC. O ideal é que o programa com uma boa estrutura que a gente espera é essa aqui. Para esse primeiro bloco, nós não vamos cobrar desse jeito, mas a partir do segundo, com certeza, tá? Então aqui o resultado, xz.
Então, por exemplo, eu teria um programa como esse. Tudo bem? Agora, qual é um programa ruim, né, que não tá legal? Se eu fizer alguma coisa desse tipo aqui, né? Sei lá, tiver tudo assim e sem comentário, nem nada, tá? Então isso aqui não tá legal. É um programa que é difícil de entender, é um programa que não dá para saber o que está dentro aqui do que. Então, não, eu recomendo aqui que vocês respeitem a estrutura de indentação e os comentários, tudo bem?